Honestly, what the f*** are we doing here? What a fucking idiot! This is unacceptable! What a stupid guy, he closed me the door. Feitoria, começando mais um Carreteiro Fórmula 1, projeto aqui da Carreteiros Produções. Eu sou o Fanny Weber e comigo nesta volta de apresentação está ele, Rodrigo Azevedo. Muito bem, Fanny, na expectativa aí do Grande Prêmio do Brasil de 2022, né, Sprint Race. Pô, só de pensar na Sprint Race do ano passado, se a gente tiver 50% do que teve, já tá lindo para esse ano, né? E 50% do que foi o ano passado, a gente já tá além do esperado, que a tendência não é... né? Se for aquela morosidade das últimas corridas aí, tá tenso mesmo, né? Mas é isso aí, grande expectativa, né? GP do Brasil, a gente falando aí ali no aquecimento agora há pouco, que Interlagos é um circuito raiz, mas que se modernizou junto com a Fórmula 1, né? Conseguiu acompanhar, enfim, tinha espaço, né, para evoluir enquanto circuito, né? Acompanhar os novos carros, os novos momentos da Fórmula 1, áreas de escape, aquela coisa toda. E, enfim, cara, é um circuito muito massa. Como tu falou antes, né? Vamos ser bairrista, né? Eu sou fã de Interlagos, cara. Eu gosto muito. É isso aí. Antes de falar de Interlagos, eu quero só avisar os amigos, principalmente os amigos que estão no gravado, que o Fórmula 1, o Carreteiro Fórmula 1, ele é gravado então aqui nas lives que a gente faz jogando coisas EF lá na Roxinha, e depois o vídeo completo jogado em canal Carreteiro lá no seu streaming de vídeos mais popular do Google. Normalmente a gente grava nas quarta-feiras, em torno das 21 horas. Lembrando que nas quintas, aqui neste canal que você está nos vendo e ouvindo, vai ter o joguinho de Fórmula 1 Manager da manhã, na quinta-feira também, então continue ligado. Última corrida teve um finalzinho bem emocionante, então é isso, né? Tipo, quando a gente tá com carros merda, a gente fica emocionado com o final do grid. Com o final do grid, exatamente. Aproveitando aqui também, dizer que estamos nas redes sociais todas, procura lá canal Carreteiro, e é isso, procura também por Funnybox e procura por Rodrigão Azevedo nas redes sociais. Rodrigão, vamos para ele, Brasil, meu Brasil brasileiro, citando o Gal Costa, que faleceu no dia de hoje da gravação, triste nota de pesar. Então eu já corrijo o Rodrigão, que na sua abertura largou Grande Prêmio Brasil, mas não é mais Grande Prêmio Brasil. Desde o ano passado é Grande Prêmio de São Paulo. Então é isso, né? Interlagos, né? O José Carlos Passe, Autódromo de José Carlos Passe, é o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Agora, coisa interessante, coisa bacana, sempre pontuar esses detalhes aí de contratuais que acontecem. Gestão Dória, né? Gestão Dória conseguiu isso. Sei lá, eu vou dar aqui só umas estatísticas, né? E bacana. Primeiro que são 4 pilotos brasileiros que venceram, né, em Interlagos, né? Emerson Fittipaldi venceu 2 vezes, o José Carlos Passe venceu 1 vez, Ayrton Senna venceu 2 vezes e Felipe Massa venceu 2 vezes. Tem um período ali que o Grande Prêmio do Brasil foi em Jacarepaguá, que daí certos sogrões de certos campeões mundiais não venceram Interlagos, venceram em Jacarepaguá, né? Então não conta nessa estatística. Mas enfim, o maior vencedor de Interlagos é o Michael Schumacher, né? 94, 95, 2000 e 2002. Depois vem o Vettel e o Hamilton em segundo lugar com 2010, 2013, 2017. E o Hamilton em 2016, 18 e 21, apoteótica vitória de 2021. E aí, Rodrigão, Interlagos, tu que é o nosso motora, o que a gente pode dizer desta pista que é pica pra caralho, né? Pô, é uma pista massa pra caramba, né, cara? Tem duas retas espetaculares ali com a zona de DRS e um trecho misto ali bem técnico, né? Como tu mesmo falou que sempre te complica naquele trecho interno no ali, bico né?
no bico do no bico papagaio. de Bico do pato ali, papagaio é. não, agora. Bico Bico de pato, bico é. de papagaio é o que Isso. dá na É. coluna, né? Quando o cara. Isso. Bico Exatamente. de papagaio é foda. Mas é um circuito com esse trecho mais técnico aí, né? Aquelas curvas que tem uma entrada mais com uma graduação maior e de repente a curva fica com um grau muito mais agressivo Uhum. e tudo mais, né? E, pô, circuito clássico pra caramba, né? E tu tava falando dos circuitos ali que era Jacarepaguá antes e tudo mais, e eu tinha falado antes que Interlagos era um circuito raiz, né? Interlagos nunca mudou o traçado, né? Mudou. Pelo menos pra Fórmula 1 Mudou mudou. por causa que bem no começo ela era uma pista bem mais longa. O primeiro, Confesso que eu não sabia dessa. esse negócio, o S do Senna, se Uhum. chama S do Senna porque o menino Ayrton Senna foi que desenvolveu, Ah, interessante essa informação. entendeu? Por causa que quando o GP volta para Interlagos em 1990, Uhum. sai de Jacarepaguá para 1990, daí é adicionado o S do Senna, porque assim, ó, até 79, o circuito antigo, ele é que assim, essa parte que vai para a reta oposta, no circuito antigo, ela era tipo assim, dava um balão gigante por fora dessa reta oposta, tinha Cara, uma acabei de reta, achar aqui, meu. Que tinha uma. absurdo. E daí que esse S do Senna é uma parada que o Senna desenvolveu junto com o Interlagos para fazer assim a pista, a reta do box entrar nessa reta oposta Sim, da reta do oposta. circuito antigo, entendeu? E daí a gente perde o retão que tinha, né? Caramba, meu, era quase um. Não, era muito grande o Era quase um circuito, sabe? oval por fora. Na verdade, tinha um trecho ali que poderia fazer uma espécie de um oval por fora, né? É, porque a curva 2 caía nesse que eles chamavam de retão, e daí, sei lá, daí tipo ele voltava assim, e dava uma volta muito grande para nessa reta oposta, que é o que o cara cai hoje em dia depois do S do Senna, ele dava um balão da curva do Sol, assim, cara, era Caramba, muito meu. grande. Não, é gigante, cara. Acho que é o. Sei lá, eu vou chutar aqui que tem. Eu vou chutar que tem pelo menos o dobro da extensão da pista. Sim, muito grande, tá louco. Tem uma imagem que agora a gente não vai botar, mas tem na Wikipédia uma sobreposição assim que a diferença da quilometragem, por exemplo, agora atualmente é 4 quilômetros, né? 309 metros. E antes era 7 quilômetros, 960, sabe? Era tipo Olha aí. muito grande. Quase o dobro, Era como eu muito falei. grande. Era quase o dobro, exatamente, né? E daí, pô, a curva do Sol ela é agregada, né, nesse circuito, né, que era uma curva lá na casa, a reta oposta vira a reta oposta da reta dos boxes, né, porque antes a reta oposta era tipo Um uma retão reta gigante. oposta era a reta oposta de uma outra reta, né, de a sub, pô, Não, a oposta antiga era paralela com a atual. corre... É Não, paralela. mas é que não, é que esse retão que tu tá vendo aí nessa imagem, eu sei que o vídeo da live não tá acompanhando, esse retão não é a reta dos boxes, entendeu? A reta Sim, não, eu tô vendo, sim. É que a não. reta oposta de hoje, ela é paralela com esse retão gigante. Cara, é sacanagem ficar Isso, falando. É sacanagem sim, ficar sim, falando sem ter a imagem aqui. Eu vou fazer isso agora. Porque é. como diz aquele grande apresentador da televisão brasileira, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, mas cara, e daí eu acho que ficou bem interessante, cara. Eu nunca tive a oportunidade, deve ter em algum mod, alguma coisa. Ah, pode Eu, ser. eu tenho o F1 2013 que tem uns carros velhos, não sei se tem Interlagos. Se tivesse, deveria ter essa versão, né? Porque daí é dos carros mais dessa época. Sim. Ah, não, porque o Brasil era em Jacarepaguá e o piloto brasileiro de 2013, edição especial, é o Piquet. Então, provavelmente não. Não era o Lobão Emerson Fittipaldi. Lobão, esse era o apelido dele. Sim, sim. E daí, cara, sei lá, acho muito legal mesmo Interlagos, o S do Senna, como já dito, né? Desenvolvido por menino Ayrton Senna.
a curva do Sol, a reta oposta, que é a reta com o primeiro DRS, né? Uhum. Depois da a descida do lago, porque tem um quê? Um lago. Exatamente. Tem a Ferradura, o Laranjinha, o Pinheirinho, o Bico de Pato, que é onde eu sempre me tomo o mergulho. É a curva da junção, que é uma curva bem fechadinha que tem antes daquela região de maior velocidade, que é a que vai para a subida dos boxes e para a reta dos boxes, com arquibancadas e tudo mais, né? Inclusive, Rodrigão, subida dos boxes, eu pensei durante a minha vida toda, Uhum. até bem pouco tempo, inclusive, que era tipo uma expressão genérica para proximidade dos boxes, tá ligado? E daí, agora sim, dá para ver no retorno a imagem da diferença das. Esse aí é o... É. Mas continua tua tese e a gente volta depois. Não, mas eu sempre pensei que toda a parte de boxe se chamava subida da boxe. Uhum. Que eu não lembro, eu não sabia, não tinha o conhecimento, né, de que era, na verdade, como eu posso dizer assim, um nome do trecho específico de Interlagos, entendeu? Você disse, não, Sim, tá, entendi. Tu achava que era um nome genérico e não, tipo assim, o nome do trecho. Tu achava que era só uma exatamente. referência de que, Isso. Então, como é tipo, lomba acima e tá indo pros É, boxes, tu achava que é, chamavam de subida dos boxes. tipo, sei lá, tem a subida, por exemplo, tem a subida dos boxes de Silverstone, essa subida, sabe, tipo assim, tá ligado? Sim. E aí, nesse caso aí, é porque é oficialmente mesmo o nome daquele trecho da pista. Uhum. Exatamente. Beleza. Bom, tá aí a imagem do circuito original, então, né? E aí, viu? Eu já aprendi uma coisa hoje, ó. Já aprendi que Interlagos era gigante, antes eu não fazia ideia disso. Exatamente, ó. E daí, aí, ó, ajeitei a imagem aqui para mim ter um feedback legal. Aí, ó, ali depois da curva 1, aquele trecho rosinha é onde é o S do Senna. E a Uhum. curva do Sol ele já pega no sentido contrário da pista antiga, né? O que está em verde aí no monitor é a pista antiga, né? E olha a volta que dá, né? Sim, O cara gigante. sai da reta. Não, e é muita reta, né? Que o cara Sim. sai da reta dos boxes, o cara faz uma curva, tem uma mini reta, faz a curva 2, tem um retão que deve. Que, tipo assim, com os carros de hoje em dia deveria ficar muito chato, né? Sim. Como é, sei lá, Miami, que aquela reta é chata pra cacete. Esse retão aí, cara, ele é maior que a reta dos boxes, né? E, tipo assim, Sim, maior que a reta dos boxes pegando aquela subida antes, né? exatamente. E É, daí, putz, pra falar. isso aí na corrida de hoje, tu falou bem, cara, ia ficar aquela monotonia que nem em Miami, em que não adianta abrir a asa porque em algum momento os dois carros vão ficar na velocidade final e vai ser meio quilômetro de diferença entre um e outro, e não... E daí o seu carro, tipo assim, é que e é exatamente isso. O retão do Miami, o que aconteceria nisso também, é isso, porque, tipo assim, o, o, o DRS não ia fazer diferença nenhuma. Se o DRS ele só ia fazer diferença, ele não ia fazer diferença. O que ia fazer diferença é a capacidade do carro final. Uhum. Ou seja, se tivesse ou não um DRS, ia dar na mesma. Né? Sim, talvez no caso do quem tá com o DRS acionado, chega mais rápido na velocidade final, mas em algum momento o outro da frente vai chegar na velocidade final também e vai equilibrar. E vai ficar, tipo, igual. Porque os carros, tipo assim, tá com 300 e vai estar 375, né? E daí, se o teu carro tem uma velocidade final maior, tu tem uma chance melhor. Isso, Uhum. tá ligado? Tipo assim. Mas eu gosto de Interlagos, esse mapa antigo, esse circuito antigo, acho meio complicado. Acho meio complicado. Gosto mais do circuito novo, mas é um circuito bem misto também, né? O antigo, Pô, assim, porque, sim. tem 3 retas grandes, beleza, mas tem 465 465 voltas a mais, né? Sim, Então, sim. tipo. E aí, só para ilustrar, tô botando aqui o circuito atual, então, né? Uhum. Ele remodelado depois. E vendo essa imagem tem uma coisa que eu me lembrei agora, Hum. acho que o pit lane de
de Interlagos é um dos mais longos da temporada, né, cara? O cara sai lá na reta oposta e fica um bom tempo andando por dentro ali, né? E Por dentro é grande mesmo, né? controle de velocidade, aquela coisa toda, teria que dar uma olhada, lá, senão é um dos mais demorados também, né? Sim. Porque geralmente tem 2 paradas, né? Então o pessoal perde bastante tempo. Ah, é verdade, é uma pista rápida, né? Uhum. É uma pista rápida, assim, tipo, então tem um desgaste de pneu grande, até Brasil, temperatura e tudo mais. Apesar que existe uma tendência para esse final de semana de chuva, tá? Em Ó, São Paulo. Eu tava vendo, até precisava ver de novo, mas eu tava vendo ontem eu tava vendo a previsão do tempo e prometi emoções. será que Então, vamos ter um 2008 de novo? 2000. Podia Mas, acontecer, né? mas Porque não. se. Ah, Não, podia acontecer só pelo simples fato de que. Para dar emoção pra pista, né? Pra- uma disputa ali valendo o segundo lugar no campeonato, né? Isso, exatamente. Mas não vamos queimar a pauta, vamos adiante, depois a gente fala de 2008. Tudo bem. Desta vez sim. Cara, Zé, tipo. Tá certo. Até falar uma coisa assim. Esse. A gente tá certo se juntar as coisas, mas vamos falar de Sprint Race, Rodrigão, porque tem Sprint Race esse ano de novo, né? Uhum. Essa é a última Sprint Race da temporada. Diferente do ano passado, não são só os 3 primeiros que ganham pontos. Agora a pontuação é distribuída entre os 8 primeiros, né? Então, de 8 a 1 ponto. Primeiro, oitavo, segundo, sétimo, sexto, terceiro 6 pontos, e assim por diante até o oitavo que recebe 1 ponto. Só que não sei, não fez muita diferença nessa temporada isso, né? Não foi Pois é. alguma coisa assim determinante, né? De grande interesse. E eu confesso, Rodrigão, que Sprint Race, antes de os carros começar a correr, eu acho bem chato, assim. Geralmente, durante as corridas, eu já dou uma empolgada a mais, assim. Mas, sabe, assim, a ideia do Sprint Race é uma que não me agrada muito, assim. Não sei qual é, que é a tua opinião sobre isso. Cara, eu acho legal. Eu acho legal o sprint. Eu acho que é uma coisa que movimenta de uma forma diferente, assim, a Fórmula 1. Uhum. Eu acho que não seria legal se todo grande prêmio tivesse. Eu acho que é legal ter pontualmente, assim, no Sim. campeonato, sabe? Como tá tendo aí 3, 4, talvez, né? E aí eu vou fazer um paralelo, assim, que não tem nada a ver, mas tem a ver, né? Na Stock Car lá tem a corrida aquela que vale pontuação em dobro e tudo mais, né? Sim. Então, tipo, pô, na Fórmula 1 ter um negócio diferente ali que é uma corrida extra, uma corrida sprint no final de semana, e que dá alguma coisa mais, assim, tipo, esses pontos bônus, esses pontos extras, assim, eu acho legal, sabe? Tipo, volta mais rápida, pole, que Sim. não tem, né? Mas é. Só volta mais rápida tem hoje, né? E. Isso só volta rápida, pole não. Isso. E eu acho legal ter essas pontuações extras, assim, porque não fica no final de semana dependendo da pontuação só da corrida principal, sabe? Eu acho legal ter esses artifícios, assim, acho que é uma das coisas que deixa, vamos chamar de regras que complementam e que deixam ter uma variação melhor de estratégia ou de outras coisas que talvez até equipes menores ou enfim pode deixar o campeonato mais competitivo em algum momento, sabe? Porque Uhum. o piloto pode ir bem num dia, pode não ir bem no outro, ou sei lá, o cara teve um problema no domingo, mas no sábado o cara pontuou bem na sprint e compensou. Então ele dá uma forma mais diversificada de tu conseguir competir e tal. Eu acho legal, eu gosto. Eu acho interessante. Cara, eu não sei, assim, é porque, tipo, a gente perde um TL, tá? Uhum. Uh, o que me irrita, na verdade, é o fato de eles ficarem, tipo, se fazendo de louco, fingindo que não é uma corrida. Entendeu? Que eles chamam de sprint race e tal.
E daí o cara é pole da Sprint Race, mas eles não vão chamar de pole, porque não é pole, porque Ah, Sprint Race é um qualify. entendi. E daí isso me irrita pra cacete, Entendi. honestamente. Sabe, ele não é fácil pra uma pessoa nova entender, tá ligado? Sim. E, Não meu, vale pra estatística também, aquela coisa toda. Sim. sabe, e daí, isso também me inquieta, assim, porque daí, tipo assim, pô, o cara meteu uma pole na Sprint Race, mas não entra na estatística direito, De tá ligado? pole. Uhum. É. E só que deveria entrar na estatística a pole da Sprint Race, Uhum. porque a pole em condição normal. Daí se na corrida o cara meteu, no Sprint Race o cara meteu, venceu e tal, e vai ser pole na corrida que vale mais pontos, não deveria contar como pole porque, tipo, não é as mesmas condições, entende o que eu quero dizer? Uhum. Isso me deixa um pouco levemente irritado, assim. Sim. Essa questão técnica me deixa levemente irritado. Mas, a partir do momento que as luzes se apagam, eu até curto, principalmente porque a pontuação mudou e a pontuação tá mais corajosa. Porque o ano passado era só os 3 primeiros, então ninguém fazia nada diferente, assim. Uhum. E daí ter uma pontuação mais abrangente, assim, é mais interessante, porque daí alguns carros podem. Porque a chance de algumas equipes pontuarem pela primeira vez, tá ligado? Uhum. Sabe? Te dar uma cagada e pontuar, sabe? Então, tipo assim, é uma corrida menor, né? E tal, com metade do tempo, então. Então, eu acho que pelo menos isso, assim, é legal. Mas fora isso, me irrita um pouco, assim, esse esquema, assim. Confesso que não tô conseguindo achar o tempo de pit lane de Interlagos, que chatinho. Mas enfim, só queria deixar registrado isso. Ficamos devendo a informação. Ficamos devendo informação. Rodrigão, além de todas essas coisas de Interlagos, temos um busto gigante que foi inaugurado em Interlagos na quarta-feira. Comemoração aos 50 anos de Fórmula 1 no Brasil, um busto gigante de Ayrton Senna da Silva, também conhecido como Ayrton Senna do Brasil. Cara, eu achei bem bonito, cara. Achei muito legal mesmo, assim. Olha, achei muito triste por ser grande, sabe? Foge de um padrãozinho, assim, de estátua normal. Assim, porque o Ayrton Senna tem umas estátuas espalhadas pelo Brasil, inclusive numa cidade do interior de São Paulo, no qual ele tem um sítio, uma pista de kart e tal. Então, ele tem umas estátuas espalhadas. Acho que tem estátua no Museu da McLaren também, que inclusive é uma estátua bem legal também. Mas que ele como se fosse sentado no cockpit, só que sem cockpit, né? Ele tipo só sentado, assim. Mas esse busto eu achei bem legal mesmo, achei muito interessante. O que tu achou? Eu acho que essa questão de arte, assim, busto, né, cara, a gente já viu cada bizarrice por aí, né, cara? Sim, E tem uma que até virou meme, que é do Cristiano Ronaldo, né? sim. Esse busto, cara, acho que ficou muito bom, cara, porque assim, tu olha, tu identifica que é ele, né? Identifica claramente que é ele. E outra coisa, esse tom dourado, prateado, eu achei muito bonito, cara. Uhum. Geralmente é alguma coisa mais escura, assim, né? Eu não sei, não entendo nada de arte. Mas geralmente estátua é um metal mais escuro, ali, não faço ideia do que é. E, porra, cara, ficou lindo, meu. E o tamanho chama atenção, né, cara? Eu acho que é, né, é um tamanho, assim, digno do que representa o Senna para Interlagos, pro automobilismo brasileiro e tudo mais. Então, eu achei espetacular, cara. Eu achei lindo. E eu achei massa que é uma sobrinha dele que fez, né? Uma Exatamente. parente. Eu acho que é Lalali, ela é sobrinha do tricampeão mundial de Fórmula 1. Se tu puder botar no videozinho, fica melhor pra nossa audiência. Pô, Fanny, muito obrigado por me lembrar, cara. A obra intitulada Nosso Senna é da artista Lalali Senna, que ela é sobrinha, então, do tricampeão mundial de Fórmula 1, faz parte das comemorações dos 50 anos. Ele tem 3,5 metros de altura, pesa meia tonelada, ficará exposto no setor A, como parte das comemorações, e
no próximo ano, daí ela vai ser aberta ao público que for para Interlagos e tudo mais, e vai ter uma série de QR Codes na volta contando Que a massa. história do nosso querido Ayrton Senna. Achei muito bacana mesmo, achei muito legal. Estátuas e coisas assim, e homenagens nesse sentido, já são tradições da Fórmula 1 e do automobilismo, mas essa aí eu achei muito interessante, achava que faz sentido, né? Faz sentido. O cara já tem Muito. o cara tem uma curva com o nome dele, né? O nome dele que foi desenvolvido por ele, né? Que foi desenvolvido por ele, e esse do Senna existe desde 1990, né? Ele já era campeão mundial, então, sabe, né? Pô, Sim. o menino faz parte da história de Interlagos, do Interlagos moderna, tá ligado? Se o João Carlos Passe, ele faz parte da história de Interlagos antiga, né? Que inclusive venceu, mas o Interlagos moderna tipo, pô, é a Ayrton Senna pura. Não acho, entretanto, todavia, é sempre bom deixar claro, não acho que seria interessante trocar o nome do autódromo para, né, Autódromo Ayrton Senna. Aí eu Sim. acho uma coisa meio fora da... acho meio palha com o outro rapaz, basicamente. Até porque o autódromo já é conhecido como Interlagos por causa que é na região de Interlagos. Mas, enfim. E daí, pô, tu vai trocar ainda o nome do homenageado, isso acho palha. Isso eu acho que é desnecessário. Mas esse busto gigantesco ficou muito bacana e espero que não crie uma onda de bustaços por aí, né? Imagina os lugares fazendo bustaços gigantes por todo o Brasil, assim, homenageando seus homenageados. Aí eu acho meio estranho. Aí eu gostei do ineditismo, gostei do ineditismo da parada, achei muito bacana, muito bom. Excelente. Ele vai ficar em definitivo, né, em Interlagos? Ao vivo em definitivo, pelo Massa, Segundo cara. Fontes. É que Segundo fonte chamada GE. É que a notícia que eu li dizia que ele ia ficar exposto lá, daí eu fiquei na dúvida, tipo, exposto por um Eu acho que ele período, vai ficar exposto... exposto no setor A, Sim, entendeu? exposto setor A. Minha dúvida era se esse Isso. exposto era em definitivo, você ficar exposto por um tempo. Até porque é o É, seguinte, né? Aí se tu me dissesse que ele iria para outro lugar depois, eu ia dizer, tá, como, né? Porque não, tem como, provavelmente, né? Mas é uma senhora cabeça, acho né? é uma cabeçorra, né? É uma cabeçorra, já diria o professor Pasquale. Daí, pô, sei lá, mas eu gostei, achei bem interessante. Pô, massa. Eu acho que ele vai ficar lá, mas só que eu acho que não vai ficar nesse setor, é por isso que eles não deram Entendi. essa informação assim, mais minuciosa. Mas eu li em algum lugar que ele vai ficar em exposição depois, Parece que vai ficar aberto ao público. Parece que vai ficar na área de escape do Ó, S do Senna. Ó, a inauguração para o público será em fevereiro de 2013. A organização promete atividades interativas com visitantes com QR Code no bus contando histórias, músicas prediletas e algumas surpresas. E daí, isso aqui é a parte complementar, mas não diz aonde, né? Só diz que será a inauguração para o público será em fevereiro de 2003. Rodrigão, vamos falar dele, o homem da semana. Vamos lá. Lewis Hamilton é do Brasil, o homem brasileiro mais celebrado nesta semana. O Lewis Hamilton, que durante a semana passada deu uma banda em Las Vegas, ele e o George Russell, com minha locução maravilhosa, George Russell e o Pérez fizeram os cavalinhos de pau na pista fraca de Las Vegas. Depois ele pega um aviãozinho, segunda-feira desembarca em Brasólia para receber a sua homenagem de cidadão honorário do Brasil. O piloto teve entregue então a cidadania e a medalha de mérito legislativo. O inglês fez um pequeno discurso agradecendo todo o carinho. Daí aqui vou abrir um aspas para ele. É verdadeiramente uma grande honra aceitar e receber o título de cidadão. Agora me sinto como um de vocês. Então, muito obrigado. Muito obrigado, ele disse em português.
Merece, né, cara? Essa ideia foi protocolada do ano passado, quando ele meteu Pô. a bandeirinha do Brasil, né? Eu ia dizer, né, cara, depois do que ele fez ano passado, aquela homenagem lá foi espetacular, né, cara? E aí, enfim, pra quem tá chegando de Marte, ou pra quem não lembra, o Hamilton no passado venceu a corrida, né, e na comemoração tirou uma bandeira do Brasil e levantou com a mão como fazia o Ayrton Senna, né? É. Então, pô, que homenagem. E não é uma coisa assim de tipo, vou jogar pra torcida. Não, né? Ele desde sempre se declarou fã do Senna, né? Quando o Sim. Hamilton ainda não era ninguém na fila do pão, ele já dizia que a referência dele na Fórmula 1 era o Senna e tudo mais. Desde que ele começou na Fórmula 1. Inclusive, o capacete dele era amarelo quando ele começou, em homenagem ao capacete do Senna, né? Depois ele correu muito tempo com o capacete roxo, agora recentemente voltou num outro tom de amarelo, mas se for pegar as fotos do Hamilton na McLaren, lá no início, ele usava um capacetinho amarelo que lembrava bastante o amarelo do Senna mesmo. Então, pô, justíssimo, assim, dá pra ele esse reconhecimento, enfim, esse prêmio aí. O cara que é um Lorde, né? É um Sir. Um Lorde não, um Sir. Sir Lewis Hamilton, né? Foi, enfim, sei lá como é que chama, nomeado Sir pela antiga rainha aí que faleceu recentemente lá da Inglaterra. E o cara é um dos maiores campeões da história, né? Junto com o Schumacher, né? Então, espetacular um cara desse tamanho homenagear um cara do tamanho do Senna, assim, que foi referência para ele sempre. O Hamilton, ele tem, tu falou do capacete, né, o capacete amarelo, e mesmo quando o capacete tinha outra cor, ele sempre tem as listas laterais igual a do Senna, né, que é para manter essa característica, né, Boa. que claro, né, em tons diferentes, já dependendo, mas a ideia do capacete do Hamilton é sempre meio próxima. Então, uma referência, né? Uhum. E daí, então, tipo, pô, não tem como, né? O cara o cara é absurdo, o menino é absurdo. Nessa viagem aí do Senna no Brasil agora, além das medalhinhas, ele visitou, daí ele fez um tour, verdadeiro tour, né, Rodrigão? Uhum. Foi lá no projeto social Casa Amarela, no Morro da Providência do Rio de Janeiro, deu uma banda de carrinho de rolimã, que é onde quem está na live pode ver pelas fotos, ou quem está no vídeo pode ver pelas fotos. O carrinho com o número 44, inclusive, né? O número 44, exatamente. Desceu, então, de lomba com a menininha ali, com a galera. O piloto da Mercedes também estava acompanhado do fotógrafo e artista francês Johannin, e passou o dia interagindo com crianças e fazendo parte do centro comunitário. Nessa quarta-feira, o inglês ainda teve tempo de encontrar o tricampeão mundial de surf, Gabriel Medina, que ele conhece, porque ele conhece o Neymar, todo mundo é amigo do Neymar. E nessa sexta-feira, então, ele começa a disputar o GP de São Paulo, em Interlagos e tudo mais. E eu tinha mais um detalhe que não podia deixar passar, é que o Hamilton postou uma foto com o seu Jorge e com a cantora Isa. E Rodrigão, o homem é veloz. Só isso que eu tenho para dizer. A Isa que Fotinho abraçado na Isa, né? Exatamente. O seu Jorge segurando uma vela feroz. E a Isa lá. A Isa que vai cantar o hino nacional brasileiro na abertura do GP. Ah, legal. Legal. E daí, então, já se conheceram antecipadamente. A Isa é tipo, sei lá, cara, sei lá, ela é tipo o Cristo Redentor, assim, ela é um monumento brasileiro já. O pessoal tem que respeita que ela merece. Verdade. E eu achei legal isso, cara. E mais uma coisa que não é, tipo assim, que eu falei antes, né? Assim como ele levantou a bandeira, não foi jogar pra torcida, né? Ele era fã do Senna e tudo. Essa visita dele em conhecer ali os projetos sociais também não é jogar pra torcida, né? Nem coisa de patrocínio, né? Isso aí é ele é engajado com causas, né?
Então, O Hamilton é vegano, é ativista sim, da causa negra e de várias outras causas e tal. Então, tipo, o cara, ele tá há um certamente ele tá lá tempinho por já. opção, né? Exatamente. Faz parte do esquema. Ele foi no. Putz, qual é que é aquela favela que o. Qual é que é aquela favela? Não, ele recebeu o boné do Complexo do Alemão, do Ah, René, que é o cara, mesmo cara que falou com o Lula, quando o Lula visitou lá e tal. uhum. Ele tá com aquele boné do CPX, né? Que é o boné que gerou umas fake news aí para outros candidatos à presidência. E daí, então, foi legal. O Hamilton é envolvido. O cara manja pra cacete nessa. Ah, legal, cara. Ele, acho que esse É o próximo posicionamento, presidente do assim... Brasil, né? Hã? É o próximo presidente do Brasil, né? Claramente. Pô, se vier aqui, se vier se candidatar, não duvido. Mas eu acho legal, cara. Eu acho que acho que são importantes essas atitudes assim de caras como o Hamilton e o próprio Vettel, né? Que Uhum. também é outro cara que levanta bandeira de causas assim, e tudo mais. E eu acho que é importante isso, cara. Acho que é importante pessoas grandes do esporte puxarem essa frente, assim, porque, enfim, eles influenciam e dão exemplo para muitos outros, e principalmente a gurizadinha, né, que tá crescendo, tá se desenvolvendo e tudo mais. E é isso, né? Muitas vezes falta exemplo em casa, falta exemplo próximo e o pessoal acaba buscando essas referências no esporte. Exatamente, Rodrigão. Voltando a falar do Autódromo de Interlagos, na nossa última pauta aqui, no nosso stint final, vamos falar que este autódromo, Rodrigão, ele foi palco de nada menos que 7 decisões mundiais, tá? Olha aí. E na imagem que eu selecionei para ficar no vídeo, né, isso tudo eu fico falando para a galera do áudio ficar curiosa e ir para o vídeo também no YouTube e dar likes, e dar nas plataformas, E dar e strike dar também. likes e dar strikes também. Essa aí é do Fernando Alonso 2005 World Champion. Quando, Rodrigão, tivemos a quebra de uma dinastia. Porque foi É. isso, né? A vitória do Alonso, ela é o fim da dinastia Schumacher. Na época, o mais jovem vencedor de campeão mundial, Fernando Alonso espanhol, vencia pela Renault no Autódromo José Carlos Paz. Coisa Respeita maravilhosa. esse senhor. Esse senhor que provavelmente vai sofrer muito ano que vem com a escuderia verde lá, da Aston Martin. Uhum, exatamente. Ele merece ser respeitado por muitas coisas, né? Caráter duvidoso, é real. Sim. Mas ele que tirou. Ele que tirou o Schumacher do trono e falou aqui, ó. Vai ter gente pra competir. Né? E abriu as portas, inclusive, pra sequência depois, porque depois dele foi o Kimi campeão, se não me engano. Mas ele ainda Enfim, venceu em 2006, né? isso, ele venceu 2 anos seguidos e depois foi o Kimi em 2007, se não me engano. Sim. E o Hamilton em 2008. Mas enfim, não vamos avançar nos anos aí, mas 2005 é a primeira decisão. E Interlagos, por muitos anos, era a penúltima, a última corrida, né? Sim. Lá desde os 90, quando voltou pro calendário, né? Então, é importante que esses anos aí foi até o final a competição, né? Até a última corrida, a penúltima corrida e tudo mais. E é isso. Depois do Alonso, o que mais que tivemos? 2005, Depois do Alonso, tivemos o Kimi. 2005, 2006 o Alonso, né? O Kimi, né? Que é o 2007. Uhum. Ele venceu o novato Lewis Hamilton e o Fernando Alonso, que estava disputando. O Fernando Alonso disputando o Tri e o Hamilton disputando o seu primeiro título. E o Kimi, sem dó, sem piedade, o homem de gelo, né? Como o Galvão gosta de falar. Foi lá, dominou o treino classificatório, largou na pole, liderou 2/3 da prova, mas enfim, E cedeu a posição. Não, desculpa te cortar, Ifani. E tem uma história interessante de 2007 que o
o Massa, chegaram 3 com chance de ser campeão, né? O Alonso, o Hamilton e o Raikkonen. Exato. Os 2 da McLaren, aliás, minto. O Hamilton da McLaren, o Raikkonen estava na Ferrari e o Alonso na Renault, 3 equipes. E o Massa só não chegou em condições de ser campeão porque no último GP, antes do Brasil, a Ferrari quebrou e ele não pontuou e não conseguiu chegar em condições. E era o Massa que estava ganhando essa corrida de 2007. E aí cedeu pro Raikkonen ganhar para pontuar e ser campeão, né? E aí termina com o Raikkonen, não vou saber quantos pontos, mas com o Hamilton e o Alonso empatados atrás dele com 1 ponto. 1 ponto de diferença do campeão. E o Massa em 4º lugar, porque, enfim, não tinha pontuado a distância. Pô, num ano aí que a gente teve campeão, sei lá, 5 corridas antes do final, né? Chegar na última corrida com 3 caras de 3 equipes diferentes competindo, pô, isso aí que a gente gosta de ver, né, cara? E 2008, Rodrigão, que o primeiro título do Lewis Hamilton foi no Brasil. 2008, e foi traumático para o Felipe Massa. Traumático e fatídico. Falamos no último podcast, no penúltimo podcast, a gente comentou um pouco sobre esse episódio, né? Esse é. O engraçado é que essa troca de... Cara, essa corrida, essa corrida do Brasil é maravilhosa, tá? Quem tem F1 TV, dá pra ver ela inteira. É tipo... Cara, ela é uma coisa... É uma bizarrice de sequência de situação, cara. Que assim... pneu chove, para de chover, troca de pneu, não troca de pneu. E daí vai lá, o Hamilton fala assim, eu não vou trocar de pneu, vou seguir com o pneu. E segue com o pneu liso, esperando a chuva passar. Cara, ou ao contrário, agora não lembro de cabeça, que saco. Mas no final da corrida, tu diz, ou no meio? Isso no final da corrida. No final da corrida era segurando o slick e não botando de chuva. E aí começou a chover, tipo, na penúltima volta ou na antepenúltima volta, mas só num trecho do circuito. E aí na última volta que a chuva já tava em tudo que era lugar. E o Glock também tava com o pneu lisinho, né? Daí Isso aí. E aí, que enfim, o Timo Glock que acho que ele andou... Acho que o Timo Glock ele fez Stock Car recentemente junto com o Massa. Ah, não tô sabendo. A amizade Felipe Massa, Timo Glock, amizade que nunca acaba, né? E resumindo a história, né? Precisou o Hamilton, o Massa precisava vencer e o Hamilton teria que chegar abaixo da 5ª posição. Aí o Massa era campeão, né? E aí nessa reviravolta de chove, não chove, não chove, a maioria parou para trocar pneu. E inclusive o Massa, que ganhou a corrida, e o Hamilton vinha de... Cara, eu vou chutar aqui, que faltando 2, 3 voltas ele tava em, tipo, 8º. Sim. Mas vinha voando, e conseguiu chegar em P6, e o Massa cruzou com o Hamilton em 6º, 7º. Só que o Hamilton, na penúltima curva ali na junção, se não me engano, ele ultrapassa o Timo Glock, porque o Timo Glock não tinha parado para botar pneu de chuva e o carro dele tava um sabão, né? A pista um sabão para aquele carro e aí o Hamilton ultrapassou ele, conseguiu o P5 e acabou sendo campeão. E aí, Fanny, uma coisa que eu não sabia, provavelmente pouca gente sabe também, mas eu tava vendo esses tempos uma entrevista e o Glock, ele não é que ele não parou para trocar pneu, ele não pôde parar para trocar pneu. E aí é muito várzea a história. Porque Por quê? ele foi segurando e na última volta ele, eu vou ter que parar para trocar pneu para fazer uma volta com pneu de chuva, né? Sim. E tanto que ele ia ficar ali em 5º colocado, por exemplo. Só que ele foi entrar nos boxes e já tinham fechado os boxes para montar o pódio.
antes de Bah, terminar a corrida. Ou seja, na última volta fecharam, sei lá, o líder abriu a última volta e os caras foram lá, fecharam e começaram a fazer o trabalho de montar o negócio. E aí o Glock não pôde parar. Então tem essa história que, não, deixou, ou enfim, teorias da conspiração tem de monte, né? sim. Mas na verdade ele não pôde parar, porque foi empurrando, e quando decidiu, não, tá, agora eu vou parar pra fazer uma volta só com pneu de chuva. Não, tu não Sim. vai parar agora. Não vai Fecharam parar, a otário. volta. E o Massa, né, sofrenildo, se ferrou. O Massa, né? O Massa hoje em dia Pô, também olha aí, ó, enfim. 2 anos, né, cara, 2007, 2008, o Massa chegou na penúltima Isso. corrida com chance e depois na última corrida com chance. Mas, né, coisas da vida. Inclusive o Button em 2009 que levou ele é o melhor em cima do Rubinho, né? E também 2009 era o ano do Rubinho, né? Putz, eu gostava muito daquela Brown. Porra. Eu gostava muito. Mas o Button fez um início de temporada bizarro, né? Venceu. Sim, foram 6 vitórias em 7 corridas. Foi tipo assim, venceu demais. Mas enfim, ainda assim o Rubinho tinha uma chancezinha ainda de dar bom. De dar bom, mas não. O Rubinho bate não, o que ele faz? Acho que ele encosta no Hamilton e tem que trocar alguma coisa. Tem um toque ali e ele precisa ir pro box. Daí não, Isso, exato. Não rola. E, cara, pô, fazendo um monte de parênteses aqui, né, nessa lista, mas tem uma entrevista do Rubinho, cara, que ele fala sobre esse ano de 2009. E ele fala que ele vinha de uma, obviamente, de uma sequência lá na Ferrari, né, que davam preferência sempre pro Schumacher e tudo mais, né? Sim. E depois ele correu pela Honda, né? E ele disse que nesse ano de 2009 teve uma demora assim para virar a chave e ele entender que tinha que focar e que o equipamento era equipamento de ponta para ser campeão e tudo mais. E ele disse que nessa demora para ele virar essa chave, o Button já tinha feito miséria no início do campeonato ali, ganhou 6 corridas. Virar aquela chave para ele entender o seguinte, tá, agora eu tô de igual. Isso aí, exatamente isso. E é o Rubinho falando isso na entrevista, é ele que conta essa história, né? E enfim, cara, a Brown por números, né, é a equipe com maior aproveitamento na história da Fórmula 1, né? Um campeonato, competiu um campeonato e venceu um campeonato, 100% de aproveitamento. Exatamente, a estatística de ouro, né? Tinha um ótimo motor da Honda, né? Como tu mesmo fala, né, Fanny? A Honda vai pra Fórmula 1, leva anos para conseguir firmar e aí consegue um motorzão top e aí, não quero mais, desisto. Né? Isso, vou voltar para casa, cometer errado aquele. E aí é o que aconteceu, né? Até 2008 era a Honda, Fórmula 1, né? A equipe da Honda. E aí 2009 vira Brown GP, vendem a equipe, mas continua fornecendo o motor, né? Então a Brown vence com o motor Honda e com o Ross Brown, que é um projetista dos mais foda que tem na Fórmula 1 aí, enfim, era projetista da Ferrari e tudo mais, e aí era dono de parte da equipe, não era 100%, mas a equipe leva o nome dele e tudo mais, e aí um baita projetista, um baita motor, e infelizmente não foi o baita piloto, que era o Rubinho, né? Mas foi o Button, que era um cara muito competente. Tanto que depois ele some, né? Depois, tipo assim, ganhamos e abraço, né? É devorado pelo circo da Fórmula 1. Exatamente. Mas o engraçado é que daí depois a Brown é comprada pela Mercedes, né? Porque daí a Mercedes entra na F1. É verdade. Né? Então, você vai ver, pegaram uma equipe com DNA campeão, né? Que é a Brown. Que era a Honda, na real. Era a Honda, que daí os caras o Brown compra a Honda que ia largar e daí depois vende, sabe? Tipo assim, gênio, né? Deixa eu fazer um trade aqui, né?
pegou a Honda querendo ir embora, tá. Eu tenho essa meia dúzia de pila aqui, te serve? Então tá, Isso. me dá aqui que eu vou fazer render esse negócio aqui. E o Button é tipo o piloto que era o piloto que já tava na Honda, assim, né? O piloto já Sabe? tava na Honda. Os dois, né? Tanto o Button quanto o Rubinho, né? O Rubinho tava na Honda O também? Rubinho correu pela É Honda. verdade, tava Isso. na O Rubinho tava Honda. na Honda. O Rubinho sai da Ferrari pra Honda. É verdade. E Tá aí certo. depois fica É na isso. Brown e fica um ano fora e depois vai pra Williams. Isso, vai para Williams. E o Button vai para a McLaren ali 2010 a 2016, que é tipo, né, para ser escudeiro do Hamilton, que é só o que sobrava para ele, né? Não adianta. Enfim, e daí, Rodrigão? O último grande título de Interlagos é do Sebastian Vettel, que em 2012 foi o tricampeão mais jovem da história. Estava disputando ali contra o Fernando Alonso e precisou até se desdobrar e tal, mas meteu o Alonso no bolso porque tinha 13 pontos de vantagem e o Alonso ainda precisava vencer e torcer para o alemão chegar no máximo, sei lá, em quinto. E daí, mas não, né? O Vettel chegou em sexto até, mas o Alonso não venceu. E daí é história, né? É aquele tipo The Meister, né? Tipo aquele vamos esperar o que vai acontecer, né? O The Meister é no Tetra, mas enfim. Vamos esperar o que vai acontecer. E daí o Alonso não venceu a prova. Coisa boa. E o Alonso, tá vendo? Ele é bicampeão, mas teve nas cabeças sempre ali, né? Teve o Alonso, ele tem chance de ser tri algumas vezes, né? Sim. 2012, 2007 2008, e 8, isso aí. 2006 também. Não, 6 ele venceu, né? 6 ele venceu, 5 e 6 ele venceu, vence. 7 ele perde pro Raikkonen e o Hamilton. 8 ele perde pro Hamilton e pro Massa, né? 2009 ele não tem nem chance. 2010 eu acho que o Vettel vence tranquilo. E daí 2012 é esse de agora. Quem venceu em Interlagos em 2012, só para curiosidade, foi o Button, tá? Na McLaren. Mas enfim, só para deixar a informação mais completinha. E é isso, Rodrigão. 7 títulos vencidos no Brasil por 7 pilotos, bons pilotos, inclusive, né? 7 grandes momentos, né, da Fórmula 1 em Interlagos. O GP de Interlagos, então, é neste final de semana. No sábado tem a sprint. No domingo temos a corrida de verdade, valendo absolutamente nada, né? Não Valendo tem estatística. nenhum. Valendo estatística pro Verstappen. Deixa eu ver, o Verstappen tem 2 vitórias, para entrar no pódio de vencedores de Interlagos, estatística de maior vitórias numa temporada, e os meninos tentando se brigar lá pelo segundo lugar, porque é o que sobra para eles, né? O Charlinho e o Pérez. Porque o resto, tanto faz. Mas é isso. Cara. É isso. E me lembrando agora aqui, vendo. Lembrando aqui do que a gente estava falando ali de Lewis Hamilton, GP do Brasil, e apareceu aqui agora para mim uma foto do Hamilton com a bandeira do Brasil em 2021, né? Pode acontecer, né? Hamilton chega no GP do Brasil em condições de ganhar, né? Afinal de contas, a Mercedes evoluiu muito, né, nesse segunda metade do campeonato. E, sei lá, pode acontecer de alguém bater no Verstappen e ele cair fora, né? E aí o Hamilton teria condições de vencer o GP. E aí eu te digo, se ele vence esse ano, eu acho que ele não levanta a bandeira.
sabendo que ele é ativista de causas sociais e sabendo o que bandeira do Brasil significa atualmente no cenário nacional, não teremos Lewis Hamilton com bandeira acho que ele levanta, sim. em punho. Será? Acho que sim, por causa que é. Lá Ayrton na Senna é Câmara muito dos maior, né? e lá na. E é tipo assim. Variando a pauta, Sim. se eu acho que o Brasil tem que vencer a Copa do Mundo para tipo, a gente superar o ranço com as cores nacionais e tal, Uhum. assim, o Hamilton também pode fazer parte desse movimento assim, de resgate. Pô, Daí, obrigado por pelo um teu lado, ponto de vista, cara. Obrigado pelo teu ponto de vista otimista. mas é só mais um inglês que vem aqui para ensinar como o brasileiro tem que fazer também, né? Espetacular. Mas não sei, espetacular. não acho que ele não vá, porque eu acho que o gesto da bandeira do Brasil no autódromo, assim, ele é muito maior do que qualquer outra Que qualquer coisa, outra assim, falando coisa. Perfeito. sinceramente, assim, ele, sabe, não cabe, assim, sabe, tipo, não faz, sabe, a ativista de causa social, tudo bem, mas o Hamilton, ele tá além disso, tá ligado? Isso que é o afuder, assim. Rodrigão, fazer o convite aí pra live amanhã, Fórmula 1 Manager, a partir das... Que horas? Amanhã, a partir das 7 da... Eu chamo 7 da tarde, mas já me disseram que é 7 da noite, né? Mas tudo bem. Deveria ser 1 da noite, porque é recém a primeira hora de noite. Pois é, né? Pois é. Mas é isso aí, amanhã, a partir das 7, o famoso 19 horas, no Brasil, estaremos, Fanny Weber e eu, na Roxinha, no Jogando Coisas. Nossa saga do F1 Manager 2022 com a Aston Martin, né? Pagando os nossos pecados com a Aston Martin. O Alonso contratado pela Aston Martin um ano antes, né, no game ali. Exato. E Vettel tentando fazer alguma coisa, né? Apesar do... O Vettel nem parece o Vettel nesse jogo, né? Vamos falar real, né? Sempre tem... Ou parece até demais. Cara, Mas, enfim, estamos penando com o menino Vettel ali, pensando seriamente em aposentá-lo mais cedo, né? E trazer talvez aí alguma jovem promessa inglesa, né? Estamos de olho ali no Russell e no Norris, né? E é isso. Quem quiser, quem gosta do game e quiser acompanhar a gente amanhã, chega mais aí no Jogando Coisas, né? Depois a gente vai ter essa série também lá na TV Vermelhinha, em streaming. E é isso. Terminamos aí o programa para quem está acompanhando com imagens aí, uma homenagem especial aí ao nosso saudoso Ayrton Senna. Agora tu veio. Cara, agora tu veio demais. Essa aqui, a lágrima está correndo. Contaremos a história desse dia, 1993. Bonito mesmo. Cara, o Interlagos vai ser pauta de futuros carreteiros Fórmula 1, principalmente na parte de férias. Convido vocês, então, a ir nas redes sociais do Carreteiro, canal Carreteiro, seguir lá na plataforma de vídeos, né, na vermelhinha lá, na plataforma de vídeos, mandar mensagens no Twitter e no Instagram, nas redes sociais. Acho interessante ter um episódio de Interlagos especial, um episódio talvez de Jacarepaguá, que é um outro GP que quase voltou para o calendário. Estavam os cariocas tentando fazer uma força para voltar, mas não felizmente não venceu, porque eu acho que Interlagos é mais legal, assim, gosto mais de Interlagos do que do Autódromo de Jacarepaguá. Sim. E se, como eu posso dizer assim, e se os Estados Unidos tem três corridas agora, qual outro autódromo poderia receber a Fórmula 1, Rodrigão, se não o Autódromo de Nova Santa Rita, né? Eu ia falar, cara, no Velopark. Velopark
é aqui do lado de casa, de repente a gente poderia ir num grande prêmio do Brasil, né? Cara, imagina se o Velopark recebesse um GP de Fórmula 1. Putz, você vai ficar muito feliz. Fica a ideia aí pra... eu não sei, eu não sei se ele comporta, né? Mas eu acredito que sim, porque ele é moderno, ele é bem novo, foi construído aqui menos de 10 anos, talvez. Uhum. E tá, menos de 10 anos talvez eu tenha exagerado, mas não deve fugir muito disso, não. E é isso, seria massa, né? Bem perto de casa. Segundo o site do Velopark, é o maior parque automobilístico da América Latina. Olha aí. Ah, mas é que aí é porque tem cartódromo, tem pista de dragster, aquela coisa toda, né? Acho que tá. tem 3 pistas de kart. É uma pista gigante, obviamente, mas que dá pra fazer 3 traçados simultâneos e tudo mais. Ele tem bastante coisas lá. Tem a pista Inaugurado em 2008. 2008, errei por 4 anos. Uhum. Mas é isso. Mas o traçado não é tão bom assim pra Fórmula 1. Não. É mais... É mais pelo meme. Porque é perto de casa mesmo e a gente poderia ir. E Tarumano... Cara, deve ser caro. Passagem e hospedagem em São Paulo em época de Grande Prêmio do Brasil deve ser um absurdo de caro. Eu tenho um colega meu de trabalho que vai... Uhum. Eu posso perguntar pra ele aí. Ah, boa. Eu tenho um que foi ano passado também, então dá pra gente fazer esse levantamento aí e planejar 2024. Né? Eu tenho que foi ano passado, só que ele foi de Brasólia, daí, porque ele trabalha em Brasília, daí o bagulho é diferente, né? Uhum. Sim. Passagens, preço e tudo mais. Mas enfim, Rodrigão, ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais Carreteiro Fórmula 1, com o resultado da Corrida do Brasil e aquela semaninha que a gente fala outras bobagens, porque tem 2 semanas ainda para o GP. É 2 semanas para Abu Dhabi? Não, é na sequência. Não, é uma... Putz, é na sequência. Pensei que tinha... Porque como é um país longe, pensei que era longe. Não, é isso aí. Acabou já. Provavelmente quem faz a logística lá da Europa e região lá já deve estar montando o circo lá, né, cara? Exatamente. Só o essencial pra cá e... Tu sabia que são 2 equipes, né, de montadora de parque, né? Uma europeia e uma pro resto do mundo. Eu aprendi isso com um grande amigo meu, Fanny Weber. Ele me explicou isso esse ano. Não fazia ideia de que tinham 2 equipes de logística. E só assim pra conseguir fazer tantos GPs com pouco espaço de tempo entre um e outro. Tanto que por isso que o da América Latina ele é um pouco mais espaçado, assim, né? Sim. Mas os do... E daí... Sim, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando. Tá, Rodrigão, tchau. Vamos conseguir fazer um podcast com menos de 1 hora, finalmente. Ou não. Isso, ou não. Beijo pra vocês, tchau.